tarde a todas as pessoas aí. Leandro, já falei com algumas pessoas que já tinham entrado um pouquinho antes. Bem-vindos. Hoje é um dia de uma roda de conversa especial, porque a Frente Stamira de CAPES, que é aqui do Rio de Janeiro, está recebendo a visita de companheiros que trabalham nos CAPES de vários estados do Brasil, para poderem justamente discutir os desafios do funcionamento dos CAPES durante essa pandemia e esse momento difícil que o país está vivendo. Então, eu queria inicialmente agradecer a todas as pessoas que aceitaram nossos convites. Já vou citar aqui para vocês as pessoas que estão pré-inscritas, portanto, para poder falar de experiências de CAPES de vários estados do Brasil. A Karina Figueiredo, ela é do CAPES AD3 de Ceilândia, do Distrito Federal. O Anderson é coordenador do CAPES 3 de Brasilândia, São Paulo. A Cristiane é do CAPES de Aquarela, né? Que é de Parelheiros, em São Paulo, que está aí com parte da equipe. O Vinícius Vieira é do CAPES 3 de Recife. A Luzia Morena é do Cersami, de Belo Horizonte, que é o CAPSI, né? Lá de Belo Horizonte. A Francisca, já vi que a Francisca está aí, nossa ex-aluna, é do CAPSI de Imperatriz, no Maranhão. A Isolda está com as colegas aí de Maceió, para relatar a experiência de Maceió. A Marci, coordenadora lá de saúde mental de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, lá na fronteira com a Bolívia. A Célia Regina, que é assistente social do CAPES de Vitória, e o Felipe Bonholi, que é do CAPES Ponta do Coral de Florianópolis. Esses são os nossos convidados. Nós vamos ouvir, portanto, o relato da experiência com base nessa questão central, como os CAPES estão enfrentando esse processo da pandemia, como eles estão funcionando, em outros lugares do Brasil, para dialogar com os trabalhadores, usuários e familiares de CAPES aqui do estado do Rio de Janeiro. Vou devolver, então, a palavra para o Leandro, para ele poder fazer a coordenação. Eu estou entendendo que a Karina ainda não chegou do CAPES AD de Ceilândia, então vamos começar. Viu, Leandro? A gente começa, então, pela segunda pessoa que está inscrita aí, e aí nós temos até 18h30. Se necessário, a gente pode passar alguns minutos, tendo em vista que são vários relatos que serão apresentados. Tá bom? Bem-vindos a todos. Nós já temos 37 pessoas aqui na sala. As pessoas estão chegando. Leandro, com a palavra. Obrigado, Pedro. Então, como ele disse, sejam todos bem-vindos. A gente pensou, então, aí para cada um ter de 6 a 8, 10 minutos para falar, para que a gente consiga, para que todo mundo fale, e depois a gente ainda tenha tempo para as pessoas comentarem, fazerem perguntas, ok? Como o pessoal do CAPES AD3 de Ceilândia não chegou, então a gente vai passar a palavra para o próximo, iniciando então com o Anderson Dalcin, lá do CAPES 3 de Brasilândia. Bom, boa tarde, sou o Anderson do CAPES aqui 3 da Brasilândia. Primeiro agradeço o convite de ouvir essas experiências, que para mim vai ser muito rico também, e poder contar um pouco o que a gente está fazendo lá na Brasilândia, né? A Brasilândia, não sei se vocês sabem, é o território de São Paulo que ficou sempre entre o primeiro e o segundo de maior número de óbitos, né? Desde o início da pandemia. E o CAPES 3 da Brasilândia, ele começa dias que se a pandemia tem o primeiro caso no Brasil. A gente começa a mudar, passa para CAPES 3 no dia 28 de fevereiro deste ano, né? E acho que é o primeiro caso dia 24, 26 de fevereiro. Então, a gente vinha com um processo de mudança do CAPES desde o ano passado, de meados do ano passado, de um processo de revisão mesmo de modos de trabalho.
E quando a gente acha que esses processos estão começando a maturar, a pandemia chega. O que eu posso destacar desses processos, né? São os núcleos de trabalho que a gente vinha fazendo de coletivos de usuários e trabalhadores dentro de temáticas da reabilitação. Então, a gente tinha um núcleo de trabalho e renda, um núcleo de arte e cultura, um núcleo de moradia, um núcleo de território e um núcleo de crise e PTS. Cada núcleo desse era com usuários e trabalhadores. E, para vocês terem uma ideia, por exemplo, o núcleo de crise vinha tentando modificar as relações do CAPES com essa questão, para além da crise medicamentosa, o uso da psicanálise, e assim, aumentar os recursos. Então, a gente, por exemplo, vinha tentando estudar a questão de diálogos abertos, de como a gente poderia fazer uma atenção à crise que não fosse psiquiatrizante, nesse modelo. E também tinha o núcleo de geração de renda, que é o que eu gostaria de destacar, porque quando começa a pandemia, eu estava de férias, e a gente começa a conversar com o pessoal do CAPS, usuários e trabalhadores, e a gente fala, a gente está vendo essa questão das máscaras, né? Pelo jeito vai pegar, todo mundo vai usar máscara. E a gente sabe que a população da Brasilândia é predominantemente preta e pobre, né? É um lugar onde é um lugar mais pobre, talvez, de São Paulo, né? Ou um dos. A gente percebeu que as pessoas iam, que é o que está acontecendo hoje, passar fome, ia ter o que comer. Foi onde a gente investiu muita energia no coletivo de geração de renda e começamos a produzir máscaras e a trabalhar com a PUC, que é uma universidade aqui da região de São Paulo, que fica também na região da Zona Norte, e conseguimos um dinheiro com vaquinha, com arrecadação, para poder comprar máquinas e produzir máscaras com os usuários, para que eles tivessem um pouco de uma grana aí. E depois veio logo um projeto da Fiocruz, onde a gente se inscreveu e conseguiu, essa verba chegou agora recentemente, de R$ 25,00, que também é para a produção de máscaras. Parte é doação para os serviços, então usuários do CAPS AD, CAPS Infantil, CAPS Adulto e hotel, que a gente tem um hotel aqui na região, né, que é aqueles modos do antigo Diálogos Abertos, de Braços Abertos, né, na época da gestão da Haddad, porque ainda ficaram alguns em São Paulo. Então a ideia era produzir máscaras para eles, para esses usuários, e vender máscaras para que gerasse renda e pudesse investir em projetos pós-pandemia, né, ou quando isso diminuir. Enfim, a gente hoje tem esse projeto, e esse projeto se linkou a uma outra frente importante da região, que foi o Brasilândia Solidária, né? Esses números começaram a assustar as pessoas perceberam que o nível de miséria ia afetar diretamente a maior parte da população que a gente ali assistia. Então, universidade, partido político, lideranças comunitárias, a saúde, assistência, educação, enfim, criar esse grupo, né, que está para além do WhatsApp, mas como hoje é tudo muito virtual, a maior parte das pessoas nós conhecemos, mas nos encontramos a partir de cada núcleo que esse núcleo gerou, tem núcleo de educação, núcleo de informação, e núcleo de renda e trabalho também. Desculpa. Ligação. Essa parte do núcleo de trabalho e renda do Brasilândia Solidária se juntou com o CAPS, e hoje a gente está com um projeto grande. Hoje a gente consegue pagar 15 bolsas para usuários do infantil, mães do infantil, mães do AD e do adulto, e agora estamos começando um projeto de catadores, que também está bem avançado, para poder englobar mais pessoas que hoje estão numa necessidade imensa, né? E fizemos aí parcerias com outras frentes da economia solidária que já existiam em São Paulo. Então a gente está se associando à AVA, né, que é uma associação Vida em Ação, e, por exemplo, está ligado ao projeto ali da Loucas pela X, né, que acho que é bem conhecido. Hoje a gente vai fazer parceria da produção de máscaras junto com eles. E acho que esse é um dos grandes destaques em termos de como
como gerar renda e sobrevivência nesse momento de pandemia. Outros trabalhos que a gente foi fazendo a partir dos núcleos que a gente já funcionava foi de comunicação. Então, alguns usuários a gente vai na casa ou algum outro vem ao serviço para gravar vídeos, para fazer trabalhos de poesia, música, na diversificação de meios de expressão para lidar com esse momento que a gente está vivendo, né? E um outro aspecto que a gente já fazia antes, que eu acho importantíssimo, é o Kanban, que é um sistema hospitalar que a gente traz já há um tempo para a saúde mental, que a gente vinha utilizando essa ferramenta. Então, junto com o teleatendimento, a gente vai monitorando todos os usuários que não conseguem vir ao serviço para evitar qualquer ida ao hospital psiquiátrico, para que isso não aconteça de forma alguma, que ele não seja esquecido nesse momento de pandemia. Então, para além daqueles monitoramentos que os serviços fazem, a gente tem um dado já de quem os usuários que costumamente abrem uma crise ou tem uma necessidade, às vezes tem uma rede de suporte diminuída ou quase zero, para que a gente fique monitorando e criando situações dentro do território para que ele tenha suporte, né? Usando outros atores, tanto como a UBS, como a igreja, por aí vai. Então, acho que esse é um outro investimento que eu considero bastante significativo, assim, da unidade, né? E como a gente é um CAPS 3 novo, então metade da equipe é nova e veio de diversas experiências. Então, a gente tem convidado pessoas, mesmo no meio da pandemia, para nos ajudar a pensar a prática e a gente não sair aí, acho que de um dos princípios antimanicomiais, né? Então, são essas três, acho que é o que a gente pode dizer que na Brasilândia a gente está buscando é sustentação, porque a gente percebe que o que mais tem acontecido pela prefeitura, pela OS, é tentar descaracterizar o serviço, é convidar ou forçar para que a gente siga outros caminhos. Então, acho que a nossa briga é se fortalecer, né? Então, não acredito que são grandes inovações, mas fazer isso na pandemia foi de uma grande dificuldade, mas os efeitos são muito positivos quando você percebe que usuários que, inclusive, circulam pelo serviço, uma parte, a gente não conseguiu fazer com que alguns deles não viessem, até mesmo que alguns vêm comer, né? Vêm fazer uma alimentação, ou entra em crise, ou não tem ninguém. Então, a gente tenta manter as práticas de biossegurança ao máximo que a gente pode, mas nós não fechamos as portas, né? Então, não teve jeito de não permitir o acesso e dali fazer algumas estratégias. Então, todas as estratégias são pensadas junto com esses que vêm no serviço, né? Tem usuário em crise produzindo máscaras nesse momento. Muito legal, Anderson. Obrigado pelo seu relato. Eu vi que o pessoal de Brasília chegou, a Karina está aí, mas eu acho que eu vou, antes de passar a palavra para a Karina, passar a palavra para o pessoal de Parelheiros, que eles estão no extremo oposto ao pessoal da Brasilândia. Enquanto a Brasilândia está no norte de São Paulo, Parelheiros está no extremo sul de São Paulo. Para quem não conhece a cidade de São Paulo, talvez a Cristiane vai ter mais propriedade para dizer do quão distante é o Parelheiros do centro de São Paulo e do trabalho que eles têm feito lá. Cristiane, é um prazer ter você aqui, um carinho grande que eu tenho por você e pela equipe do CAPSI. E São Paulo tem, né, a característica de dizer sempre IJ para marcar a presença da juventude. Então, obrigado a você e a equipe do Aquarela. Agradeço o convite. A equipe está online lá na unidade, assistindo essa roda. Eu estou em casa assistindo, eu vim para cá, então eu peço desculpa se tiver alguma criança no meio dessa roda aparecendo. Eu tenho duas crianças aqui. Parelheiros fica no extremo sul da cidade de São Paulo. Nós somos uma população rural dentro de uma megalópole, então isso já traz uma condição de desigualdade em acesso à cidade, né? Na pandemia, houve um momento político importante, uma decisão da gestão, de que todas a assistência seria parada e estariam todos, atenção básica, todos voltados para
cuidado do Covid-19. Nisso, a saúde mental ela foi ficando sufocada, né? E o CAPS 2, né, porque o CAPS IJ Aquarela, lá em Parelheiros, ele é um CAPS 2. Né? Então, já tem um entendimento que se tivesse que investir no CAPS, que fosse no CAPS 3, que atenderia a crise. Mas é um entendimento que eu acho um pouco, porque nós atendemos crise. No primeiro momento, houve a proposta de que a equipe fosse distribuída para a rede, para ajudar nos equipamentos da rede. Numa negociação intensa, né, com a gestão municipal, nós conseguimos com que alguns profissionais fossem realocados a pontos estratégicos de atenção da Covid-19, mas que não perdesse a singularidade da saúde mental. Com o tempo, assim, já no primeiro momento a equipe consegue a doação de um aparelho celular para fazer de imediato os atendimentos online, né? E monitoramento via telefone. Então, nós fizemos uma lista de todos os usuários e para cada usuário qual a ação que seria. Muitos foi atendimento domiciliar, assim, diariamente nós temos um carro para fazer isso. O território é muito extenso. Nesse processo, abriu o hospital de campanha dentro da aldeia indígena para fazer o isolamento social dos guaranis. E aí nós tivemos 2 colaboradoras que foram realocadas para lá e ficaram 3 meses nesse trabalho, direto com os guaranis, porque já existia um vínculo estabelecido de bastante tempo, né? Esse trabalho foi televisionado, né? É muito difícil um guarani se isolar, porque os guaranis eles vivem na comunidade, né? Todos se cuidam e convivem juntos. Então, elas foram para essas 2 aldeias e fizeram um trabalho lá, e nesse trabalho foi feito, a gente já tinha o trabalho da atenção psicossocial lá, e isso fortaleceu esse cuidado que nós já tínhamos lá. Na unidade, nós conseguimos manter o cuidado dos usuários através do atendimento online e também presencial e pela visita domiciliar. Antes da pandemia, nós estávamos num momento muito interessante, que era a formação de um grupo de homens, porque a questão do machismo e do racismo foi sendo avaliado que trazia grande sofrimento para a população que nós atendemos, né? Então, esse grupo foi montado por profissionais homens do CAPS, né? A montagem foi idealização da equipe toda, mas estariam aí protagonizando para que a gente pudesse trazer mais os homens no cuidado dos filhos, né? Os companheiros aí das mulheres no cuidado dessas crianças. E ele era bimestral, num horário mais tarde, em torno de 5 ou 6 da tarde, o serviço funciona até as 19, e aí isso cortou esse trabalho, né? Foi interrompido, e foi ruim. Também nós estávamos numa proposta de um trabalho bastante intensivo com as unidades básicas de saúde, desse cuidado ser de fato via RAPS, né? Via rede de atenção. E isso nós voltamos para trás um pouco, né? Porque agora as UBSs começaram a retomar as outras ações além do atendimento ao Covid-19. A nossa população ela tem um índice de desenvolvimento humano mais baixo do município, né? Aí eu, quando vi o Anderson falando que lá é a região mais pobre, eu não sei, Anderson, mas assim, a gente está, infelizmente, numa condição muito similar, ou, enfim, muito ruim. Nós precisamos fazer campanhas também, a gente recebeu doação anônimas de empresários, e a gente fez um cadastramento, um trabalho de doação de alimentação, né? Nós tivemos bastante acesso também, os nossos usuários acabaram agudizando nesse processo, né? E nós precisamos ter um acesso mais rápido e mais contínuo aos CAPS 3,
de retaguarda da infância e adolescência também. Nós começamos a fazer a abertura do serviço, né, das atividades, de forma individual ou no espaço de atenção à crise, né, um pouco coletivo, mas com um certo distanciamento social, enfim, com uso de máscaras, porque algumas famílias nos procuravam dizendo que não estavam mais aguentando ficar com aquelas crianças em casa, né, e estava gerando um conflito e brigas, violência. Então isso foi algo que nós usamos, né, dessa estratégia. Um outro ponto, e aí agora o serviço começa a ter um fluxo maior. Parelheiros não teve isolamento social, assim, foi uma escolha daquela comunidade, se fechou as escolas, mas as crianças ficaram todas na rua. Tanto é que é a região que teve maior número de contaminados, não tem a maior número de óbitos, porque tem uma população muito baixa lá. E um hospital, e abrir um hospital de campanha muito próximo, né, da região de Parelheiros, e também o hospital de Parelheiros, que nunca foi hospital, só ficava com um pronto-socorro aberto, ele foi abrindo gradualmente as UTIs. Então, ele ficou um hospital 100% para o Covid-19. Então, talvez o número de óbitos foi baixo perante ao resto do município, mas o número de infectados foi muito alto. Caramba, e agora continua da mesma forma, assim. Só as escolas estão fechadas, né? No ponto de vista da construção de projeto terapêutico singular na atenção psicossocial da infância e adolescência, nós estamos com um desafio muito grande, porque fazer atenção psicossocial com uma rede online. Né? E nossa clínica é a clínica do encontro. Assim. E a população foi acessando as portas que estavam abertas. Então, a gente teve um número importante de acolhimentos para as diferentes demandas. O CAPES não teve um dia que não teve acolhimento, eu acredito. A população ia até nós para pedir ajuda por outras ações, por outras coisas. Né? Nós continuamos com um número importante de usuários conosco. Né? Eu acho que uma reflexão que foi feita nas últimas reuniões de equipe em relação ao acesso das pessoas que estão dentro do espectro do autismo. Né? De fato, a gente não estava com essa queixa. Até porque a gente foi pensando que, com as escolas fechadas, né, a questão social do autista, ele não foi sendo uma questão, né? Foi ficando, se está todo mundo isolado, ele já estava isolado, então isso não foi se tornando uma questão. Uma vez que estão dentro de casa, que estão com a medicação, alimentação, enfim, de uma maneira geral, tá? Pensando na quantidade de acessos que a gente tinha. Também foi desafiador, porque nesse tempo, praticamente de pandemia, uma das nossas médicas foi afastada. A gente tinha só 20 horas de médico, e aí uma delas que fazia 10 horas foi afastada, porque estava gestante, agora está de licença maternidade. Então, nós precisamos, enquanto equipe, avaliar claramente quem teria acesso ao atendimento psiquiátrico. Não foram todos os nossos usuários. No acesso direto, na consulta médica, né? Porque a gente ficou com uma médica com 10 horas. E isso foi interessante também, porque a equipe conseguiu se reorganizar e monitorar. Eu acho que se a gente traz um aprendizado da pandemia, é o quanto que, se a gente consegue monitorar e entender sinais e sintomas aí que possa causar um agravamento, a gente consegue ter outras ações, né? Dentro desse cuidado. O serviço está sendo difícil, né, sustentar as nossas práticas, mas foi interessante um diálogo que tivemos aí com a Secretaria Municipal, que o teleatendimento, ele foi considerado um procedimento, não entra na RAAS, mas entra como procedimento. E a gente vem computando isso.
né? A gente vem computando todo o teleatendimento, né? Então, pelo WhatsApp, pelo telefone, e quanto que, em alguns casos, está sendo organizador para alguns adolescentes utilizarem a videochamada como um atendimento, utilizarem esse recurso. Para eles é uma linguagem aí que a gente vai precisar estudar mais o quanto isso está sendo bom para eles. Num primeiro momento também, logo no começo da pandemia, o CAPS virou um polo de atenção ao cuidado do trabalhador de saúde. Então, nós tínhamos uma escala de profissionais que ficavam com um telefone de plantão para que, se algum trabalhador de saúde, no momento de estresse, ou um pico de ansiedade ou depressão, eles tinham acesso a nos telefonar para a gente fazer algumas conversas, um encaminhamento. A metodologia utilizada foi a metodologia similar ao CVV, na ideia de que a ligação pudesse ser anônima, de que a pessoa se sentisse menos perseguida, né, para poder dizer que não estava dando conta ou estava cansada no seu ambiente de trabalho. Nós tivemos um acesso super baixo, né, dessas ligações. E eu acho que aí é um material também para depois pensar por que esses acessos, por que as pessoas telefonaram um pouco. Tivemos bastante trabalhadores no CAPS que se ausentaram, que adoeceram. Isso também foi um desafio para a equipe. Em vários momentos a gente parou o serviço, a gente fez muitas rodas de conversa para falar dos nossos medos, né? Não teve nenhum que teve um agravamento, internação ou óbito, mas a gente teve óbitos de trabalhadores na região. Isso foi muito difícil, né? E eu acho que agora é pensar como viver com essa nova configuração social. Assim. As crianças estão na rua brincando, né? Estão fora da escola, não têm acesso à internet para fazer lição online, já eram crianças que precisariam desse apoio para estar na sala de aula, então isso a gente vai precisar de um tempo ainda para avaliar. Mas eu acredito que foi mais ou menos isso que estamos fazendo, né? Tá joia, Cristiane, obrigado pelo relato de vocês, super importante e de muita liderança, né, o fato do trabalho de vocês poderem ofertar para os trabalhadores, né, eu só acho que simples oferta eu coloquei no chat, né, é importante o fato de vocês poderem ofertar isso, o simples fato de ofertarem talvez já acalma os trabalhadores e por isso eles não tenham procurado de fato, mas o fato de saber que está lá para quando precisar já é algo muito importante. Vamos seguir com a roda, depois a gente comenta mais. Vamos falar então agora lá com Brasília, com a Karina Figueiredo, que é assistente social do CAPS AD3 de Ceilândia. Brasília não, com o Distrito Federal, desculpa. Tá bom, alegria poder estar aqui também nessa tarde com vocês, né? Ouvindo e dialogando aí sobre os nossos desafios na saúde mental. Eu também estou com uma criança aqui, então se tiver algum barulhinho, vocês já sabem, viu? São os desafios, né? Do nosso cotidiano aí. Então, ouvindo a Cristiane, né, eu vi que tem muitas questões, embora eu esteja num CAPS AD3, algumas questões que ela trouxe, né, também são desafios que nós, aqui, né, no Distrito Federal, enfrentamos, né? A nossa rede, vocês sabem, é uma das redes com a menor cobertura, né, no Brasil, infelizmente, a gente tem uma rede muito frágil, né? Só temos 3 CAPs AD3 para todo o Distrito Federal, né, com quase 3 milhões de habitantes. E nós não temos CAPs 3 infanto-juvenil, né, nenhum, infelizmente. Os nossos 2 foram fechados em 2016. Então, para nós é um desafio muito grande manter a nossa rede aqui, né? A nossa rede, ela não é terceirizada ainda, né? Nós todos somos servidores públicos, então estamos com uma defasagem grande também, né, de profissionais, porque já há 3 anos sem concurso, né, e sem conseguir suprir os profissionais que foram saindo e, né,
e esse processo todo que a gente vivencia. E aqui no DF, né, na região de Ceilândia, que é a maior região que nós temos no DF, né, que tem mais de 600 mil habitantes, e nós não temos centro POP, né, nenhum centro de cobertura para a população em situação de rua. E nessa pandemia, o que aconteceu, né? Imediatamente, os nossos serviços da política de assistência social foram fechados aqui no DF, ficando só com atendimento remoto, e toda essa população foi desaguar no CAPS, né? Então, assim, nós vivemos um momento bem desafiador nos 2 primeiros meses da pandemia, porque a população em situação de rua que tinha o CREAS, embora não tenha centro POP como suporte, não, né, deixou de ter esse suporte, e o CAPS, né, por ter se mantido porta aberta durante todo o tempo, a gente ficou com essa demanda, acolhendo essa população, buscando estratégias, né, e pensando nesse processo e, ao mesmo tempo, tendo que lidar também com as questões da equipe, né, com a resistência da equipe, em buscar estratégias de como acolher essa população em situação de rua, né, usuária de álcool, principalmente. A gente tem uma população muito grande aqui, usuária de álcool, em situação de rua, inclusive idosos. E então vivemos esse momento, né, bem desafiador, até que houve toda uma pressão para que o governo criasse, através de um convênio emergencial, 3 unidades de acolhimento para as pessoas em situação de rua, e nós conseguimos uma para Ceilândia, então hoje com 200 vagas, e o CAPS, junto com a equipe do consultório na rua, que a gente só tem uma equipe aqui para Ceilândia. A gente tem buscado construir algumas estratégias de trabalhar com essa equipe, porque a equipe, a instituição que ganhou a licitação é uma instituição que nunca tinha trabalhado com população em situação de rua, né? Então, eles não tinham nenhuma vivência, e, assim, bem complexo. Eles entendiam que toda a demanda era para o CAPS, que tudo tinha que ser medicado, e pressão por atendimento, né, psiquiátrico. Então, a gente viveu momentos bem complexos, com esse público externo, digamos assim, né, que não era o público que estava diretamente no CAPS. Com os nossos usuários, nós tivemos muitos desafios também, né, no início, de buscar estratégias de como manter esse cuidado. Nós também a gente também tem dificuldade com o telefone, ficamos, assim, 2 anos sem telefone, e aí vem, o telefone funciona uma semana sim, 3 não. E aí a gente começou por meio também de um celular de doação, né, com créditos colocados aí pela equipe, fazendo esse suporte, né, de né, por meio do telefone ali, de teleatendimento, de acompanhamento desses usuários, através das mini-equipes, né, a gente trabalha com essa perspectiva de mini-equipe, então cada mini-equipe fez um levantamento ali, mapeou esses usuários que a gente estava acompanhando e que estavam agendados já, e a gente começou a fazer esse suporte, né, tentando evitar ao máximo que eles fossem até o CAPS, né, no sentido de também resguardá-los, né, da possibilidade de uma possível contaminação, né, então fizemos muito esse trabalho através do telefone. Foi desafiador no início para a gente, mas foi muito importante. A gente avalia hoje que foi fundamental para manter o vínculo, né, com eles, para que eles pudessem entender que o CAPS estava ali para qualquer questão que eles trouxessem, inclusive as famílias também. E tivemos também um trabalho bem importante no início da pandemia, de uma campanha de educação em saúde, né? A gente fez um trabalho junto com os residentes. Eu também sou da preceptoria e sou tutora também da residência de saúde mental do adulto aqui da nossa Secretaria de Saúde, né? Da Escola de Saúde do DF. E aí a gente fez um trabalho bem legal de educação em saúde com os residentes, produzindo um kit com máscara, com material de higiene, fizemos um panfleto para também trabalhar essa questão, inclusive com as pessoas em situação de rua, né, tentando buscar uma estratégia desse cuidado. Essa dimensão da alimentação também que a Cristiane traz foi outro desafio para a gente, porque a partir do momento que os serviços da assistência social fechados e só atendendo por telefone, os usuários não conseguiam acessar,
e a fome literalmente bateu na porta mesmo. Então, a gente teve que também fazer uma campanha de uma ação humanitária, assim, envolvendo, né, nossas redes de amigos, de família, nós servidores mesmo, e construímos aí, né, a gente até mapeou, nós distribuímos, né, para os usuários do CAPS aí mais de 100 cestas básicas, né? E aí a equipe entrou em crise também com isso. Não, eles vão vincular o CAPS a esse lugar, né? Que é muito desafiador. Então a gente teve que fazer também um trabalho de sensibilização com a equipe e dizer, né? Assim, quais que eram os ganhos e as perdas que a gente tinha com essa ação. Mas por outro lado a gente tinha que fazer ali uma balança compensatória e entender que, né? A fome nesse momento era gritante e a gente tinha que trabalhar isso, né? E aí construímos com eles que não era o CAPS, que era uma rede de voluntários e que o lugar mesmo continuaria sendo o CRAS, que logo depois que o CRAS né, que o CRAS voltasse, era lá que eles iriam. Então, esse desafio permanece até hoje, porque o CRAS não voltou, né? Nossos CRAS e CREAs não voltaram a funcionar de forma presencial. E eles ainda têm toda uma dificuldade, né? A liberação dos auxílios emergenciais aqui foi muito demorado, da assistência social mesmo, nem o auxílio federal. A cesta básica emergencial, né? Esses auxílios vulnerabilidade que tem, não saem, para alguns nunca saíram, e até hoje a gente tem muita dificuldade. E hoje, né, assim, muita gente da equipe de atestado, né, até que Covid foram poucos que se contaminaram, assim, graças a Deus também ninguém grave, mas quem se contaminou foi até mais quem tem duplo vínculo, o pessoal da enfermagem, que trabalha em hospital e no CAPS, foram eles que né, se contaminaram, e nós tivemos, hoje, sim, temos um número grande de afastamentos de servidores por demanda de saúde mental, né, colegas que já vinham num processo de desgaste, que com esse momento agora não deram conta também, se afastaram. Então, a gente tem um número também importante, alguns de teletrabalho, porque são do grupo de risco, então também é outra parcela, e a equipe ficou muito reduzida, e a gente né, mantendo os leitos de internação do acolhimento, né, os leitos do acolhimento integral, e com esse desafio todo, e né, hoje a equipe, o maior desafio nessa conjuntura agora é a reconstrução desse cuidado a partir da perspectiva de CAPS. Isso se perdeu, infelizmente. Eu levo sempre para a reunião de equipe, a gente conseguiu manter a reunião de equipe parte online, em casa, parte lá dentro do CAPS, né, da equipe, até para não aglomerar, porque a gente não tem um espaço interessante, o nosso CAPS é um espaço alugado, bem ruim. E a gente fazia essa reflexão nessas últimas semanas, né? Nós viramos um ambulatório de saúde mental, entendeu? A gente faz acolhimento, o acolhimento nunca deixou de chegar, como a Cristiane colocou, todos os dias nós tivemos acolhimento, mas a gente ficou muito naquela, acolhe, avalia, marca médico e marca atendimento individual, com profissional de referência, ou então com psicólogo, aí todo mundo começou a achar que quem tinha que atender era psicólogo, né, que as pessoas estavam trazendo demanda era para psicólogo. Então, a todo momento a gente teve que parar, e está tendo ainda que parar e fazer essa reflexão com a equipe, né, que nós tivemos também uma mudança de gestão aqui o que aconteceu no DF, gente? Os gestores dos CAPs eram pessoas super capacitadas, pessoas que tinham perfil e tudo. Com a mudança de governo, os cargos foram todos fatiados para os políticos, para os deputados distritais. E eles colocaram, então, gerentes que não têm experiência com saúde mental, né? E aí, isso foi outro desafio também, porque esses gerentes tinham acabado de chegar, sem experiência de CAPS, alguns ainda com a visão de que CAPS é ambulatório, a gente tem esse desafio. As UPAs aqui foram terceirizadas, e aí a equipe de enfermagem das UPAs veio para os CAPS. Então, hoje a gente tem até um número bom de profissionais da enfermagem nos CAPS, mas todos que vieram das UPAs. Então, eles não têm vivência de CAPS, não tiveram oportunidade de fazer um processo de formação sobre saúde mental, né, nessa perspectiva que a gente
trabalha, da clínica ampliada, do cuidado, então, da própria discussão da reforma. E aí, hoje a gente vive essa crise dentro da instituição. Eu falo que hoje o maior desafio do CAPS AD Ceilândia é a equipe. Para além de toda essa perspectiva da nossa rede, né, dessa relação toda aqui, o matriciamento também, com a atenção básica, né, a gente não conseguiu fazer, porque a atenção básica hoje também está toda para a Covid aqui, mas demandas não pararam de chegar, nós tivemos um alto índice também, gente, de recaídas com uso de bebida alcoólica, violência doméstica, das companheiras trazendo situações, né, muita recaída, e uma dificuldade também da UPA e do Hospital Geral acolher esse usuário, por exemplo, que está numa síndrome de abstinência, que precisaria passar por uma internação ali para uma desintoxicação inicial nesse cuidado, e o CAPS com poucos leitos, né? E não foi feito por parte da gestão aqui, não foi pactuado um fluxo, isso não faltou. Eu também sou militante do movimento aqui para a saúde mental, né? E também sou do Conselho Regional de Serviço Social. Então, a todo momento, várias frentes, a gente pautou isso, levou para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, para a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental, que a gente tem aqui, a necessidade de ter sido pactuado um fluxo que pudesse dar conta dessas dimensões todas do cuidado, né? Com o Hospital Geral e com as UPAs, né? Para não ver o hospital psiquiátrico, que a gente tem aqui o nosso ainda, o hospital psiquiátrico, né? Que está bem fortalecido, por sinal, nessa conjuntura, como o local onde toda a demanda tem que ir. Então, é um desafio constante. E agora, por fim, o último desafio que a gente está vivendo, mas que também fizemos um movimento de resistência, que gerou, por um lado, uma perspectiva interessante, mas por outra não, que foi, saiu um documento do secretário de Saúde determinando que todos os servidores da atenção secundária, e aí pegando os CAPs, teriam que dividir a carga horária com o hospital de referência, por causa da Covid, né? Então, assim, eu teria que fazer como assistente social metade da minha carga horária no hospital, metade no CAPS. Isso era para ter começado a semana passada, aí nós nos mobilizamos, fizemos uma reunião, inclusive, com os conselhos de classe, com o Conselho de Saúde, com esses espaços que a gente tem, e conseguimos, né, reverter isso, porque ia gerar uma desassistência enorme. Os servidores dos CAPs não vão sair dos CAPs, né? Conseguimos finalmente essa semana, ninguém saiu, porque senão a gente iria fechar alguns CAPs, infelizmente, assim, não teria como manter minimamente o serviço, principalmente o acolhimento integral, né? Teria que ser fechado. Mas, por outro lado, o governo fez a terceirização, que a gente lutou tanto para não chegar aqui, que foi um contrato emergencial, por exemplo, de 80 psicólogos, né, de enfermeiros e técnicos, para ocupar né, esse lugar de trabalho aí nos hospitais, e também alguns vão para a atenção secundária, onde os CAPs estão, né? Então, é isso, né? São as contradições da pandemia, são os desafios, os ganhos e as perdas, né? E é isso, a minha maior preocupação agora é a reconstrução desse processo, né? Como que a gente vai construir esse lugar do CAPS daqui para frente. Obrigada, gente, por essa oportunidade, viu? De ouvir também as experiências aí dos outros. A gente que agradece, Karina, muito interessante, até difícil controlar o tempo, porque a gente quer saber como é que está em todos esses lugares, mas vamos tentar, vamos seguir adiante. Então, o Vinícius lá de Recife, eu vi que ele ainda não chegou, então a gente vai passar para o pessoal de Belo Horizonte, do Sersame, a Luzia Morena, que está aí, que até já escreveu no bate-papo. Bom, então eu queria agradecer também, eu vim meio na correria, assim, não me preparei muito para falar, então vou tentar dar uma noção um pouco da rede de Belo Horizonte, que eu acho que é interessante de compartilhar, né, com os colegas, mas também quero começar agradecendo o convite e agradecendo os outros colegas e o relato, acho que vai ser um momento de muito aprendizado. Bom, então, aqui em Belo Horizonte, né, no começo da pandemia, a gente teve um momento acho que em vários lugares isso aconteceu, né, não vou me alongar muito na reação dos trabalhadores a princípio,
mas o que eu acho que eu gostaria de ressaltar, que foi muito interessante, foi uma articulação, acho que foi potente, assim, acho que eu posso dizer que foi potente, assim, dos movimentos sociais, assim, né, o movimento dos trabalhadores, que eu faço parte, fez uma série de reuniões virtuais, conseguindo representantes de todos os serviços da Rede Saúde Mental de Belo Horizonte, que, assim, é uma rede bem robusta, uma rede bem grande, né, com os serviços todos funcionando aí de acordo com o que deve ser, assim, né, pelo menos no geral, assim, todos são públicos, são geridos pela Secretaria Municipal de Saúde, temos uma coordenação municipal de saúde, então acho que isso faz muita diferença num momento de crise como esse, assim, né? Então, a gente pôde reunir representantes de todos esses serviços da cidade e fazer isso que a gente está fazendo aqui. A gente foi perguntando para os trabalhadores das diferentes regionais, né, dos diferentes distritos sanitários de Belo Horizonte, como é que estava o seu serviço, o que eles estavam localizando, enfim. E a gente fez isso de uma forma bem... esqueci a palavra, assim, mas isso foi se repetindo, assim, né? A gente fez algumas reuniões para a gente ir fazendo um monitoramento da rede, assim. Então, eu acho que isso ajudou a gente, né, assim, a ver o que a gente tinha ali de dificuldade para esse momento que estava vindo, e eu acho que muitas das coisas que a gente observou, algumas colegas já falaram, né, então, assim, esse ponto de como que a gente vai trabalhar num serviço que faz reabilitação psicossocial se a gente não pode ir para a rua, né, assim, se a gente não pode, se as ações para fora, elas estão limitadas, assim, né, então, acho que isso foi uma das primeiras coisas que a gente começou a se perguntar e se deparar com como que a gente vai construir os projetos terapêuticos, qual que vai ser a nossa função nesse momento, assim, né? Vai se ajudar a cadastrar no auxílio emergencial, porque os serviços da assistência estão fechados, né? Assim, ou estão fechados não, mas estão funcionando de maneira remota, ou vai ser ajudar, igual a Karina falou também, né? Assim, a pensar aí como que essas pessoas vão comer, enfim, acho que ficamos entre essas, conseguimos fazer um esvaziamento importante dos serviços de urgência, assim, reduzimos as permanências dia, né, assim, a secretaria foi meio que, a coordenação de saúde mental, né, assim, ela foi soltando algumas notas técnicas que foram ajudando, mas ao mesmo tempo sempre parecia que chegava um pouco atrasada, mas nessas próprias reuniões a gente começou a se indagar, assim, né, porque o tamanho dos serviços, né, a arquitetura dos serviços é muito diversa. Então, tem serviço que tem um espaço externo enorme, que é possível pensar algumas coisas. Tem outros que são minúsculos, né? Então, os usuários, inevitavelmente, junto com os trabalhadores, ficam convivendo muito próximo, assim. Então, isso foi um ponto que a gente levantou, assim, meio que também forçando um pouco a gestão a pensar sobre isso, porque a gente viu no início, assim, uma certa dificuldade de cair a ficha, assim, né? A gente começou a pensar. E quando a gente tiver um caso em crise e que está com sintomas leves, mas está com sintomas, o que nós vamos fazer, né? Assim, a questão dos testes, né? A gente fez uma live aqui também, junto com um infectologista que está participando aí do comitê, né? De enfrentamento ao Covid, no intuito de instrumentalizar os trabalhadores com informações também, né? Assim, o que é em relação a EPIs e as práticas, porque a gente começou a ver, depois de 2, 3 meses, né, assim, do isolamento, a gente começou a ver que isso a gente não ia conseguir sustentar o esvaziamento dos serviços sem que a gente fizesse nada para substituir isso um pouco, assim, né? Sem que a gente pudesse tentar inventar alguma coisa. E a gente continuou sem saber o que fazer, mas a gente começou a fazer algumas ações nos espaços externos, né? Assim, com poucos usuários, às vezes 2, 3, mas também pensando muito nisso que a Karina falou, assim, né? A gente vai virar um ambulatório, assim, né? Que a gente vai receber, vai acolher, vai passar pelo médico e aí vai para casa. Assim, como é que nós vamos tentar garantir aí uma outra forma de cuidado, né? Assim, outras formas dos usuários estarem aqui no serviço, em outros serviços também, né? No serviço que eu trabalho, foi mais ou menos assim que a gente foi funcionando. Em outros serviços, a questão da vulnerabilidade social falou muito alto também, então muitos serviços voltaram a ter
a sua PD, né, mais cheia, porque nas contas ali da redução de danos, assim, as crianças e os adolescentes estavam muito mais expostos, enfim. É uma conta que eu acho super difícil de fazer e que a gente vai tentando fazer, né, para ir se adaptando, assim. Outra coisa que eu gostaria de falar também, né, que nesse momento de pandemia, assim, em Belo Horizonte a gente está vivendo, né, viveu o fechamento do Galba Veloso, que é um dos 2 hospitais do estado que são sediados aqui na capital, né, então também foi um momento difícil, assim, porque a proposta era que o Galba fecharia para poder dar lugar a leitos de CTI, né, leitos para Covid, que também não se concretiza, e nesse tempo também, nesse momento de isolamento, esse ponto do fechamento está sendo um desafio muito grande, assim, a gente tem enfrentado uma resistência muito grande, né, assim, principalmente dos médicos, né, assim, e de alguns profissionais do serviço, e tem sido difícil a gente pensar mobilizações, a gente tem tentado fazer como é possível, assim. Uma coisa que nos preocupa muito aqui em Belo Horizonte é que os serviços, os centros de convivência, né, os serviços mais ligados aí às oficinas, à produção cultural, né, a possibilidade aí do trabalho, assim, eles estão fechados, assim, eles foram reabrindo aos poucos, com atendimento individual também, mas eles ficaram um tempo significativo fechados. E isso nos preocupou muito, porque é um serviço que está fechado, né? Assim, apesar da pandemia, acho que a gente tem que pensar como que a gente vai manter a oferta de cuidado e a saúde, né? Assim, a proteção dos trabalhadores e dos usuários, mas nos preocupou muito, assim, um serviço fechado por tanto tempo, porque a gente vai transmitindo que é um serviço que né, assim, que a gente não ele não é essencial, e ele é essencial, assim, para muitos dos nossos usuários, o vínculo mais forte é com o centro de convivência, não é com o Sersan, assim, né? E dentro do Sersans também, acho que com as equipes, né, eu vejo algumas dificuldades também, assim, tanto do ponto de vista das equipes, de algumas pessoas se sensibilizarem, às vezes até alguns gerentes, assim, da necessidade mesmo, né, do isolamento, da necessidade do uso dos EPIs, né, assim, isso foi uma batalha aqui, que foi mais para o início da pandemia, assim, mas no início, assim, por exemplo, haviam serviços que estavam banalizando muito o uso das máscaras, né, e por consequência, as equipes, assim, então acho que demorou um pouco até a gente entender que isso era necessário, que a gente precisava lutar pela garantia desses recursos, né, assim, mas que, e ao mesmo tempo, me chama um pouco a atenção, assim, aí vou falar agora mais, né, da minha visão pessoal, assim, como que é difícil também, às vezes, discutir em equipe, assim, essas questões, né, assim, a gente, por exemplo, aqui tem as notas técnicas que são muito duras, né, assim, no sentido, assim, é uma linguagem que está ali, é muito extenso, sai uma agora, daqui um mês sai outra, com informações diferentes da que saiu agora, então, acho que tornar isso uma prática, para que, de fato, a gente possa receber os usuários com informação e, portanto, com segurança, assim, acho que deveria ser um trabalho mais efetivo dos serviços, das equipes, assim, né? De debate mesmo, assim, porque é difícil, assim, na correria do serviço, é difícil. Trabalhando com criança, acho que um desafio muito grande também é manter o distanciamento, porque os meninos, né, assim, é difícil demais para eles. Acho que agora também melhorou um pouco, assim, o uso da máscara e tudo. E toda essa desassistência que vai sendo gerada, assim, né? Não é tanto da nossa rede, não é tanto do nosso CAPS, mas, assim, eu estou muito tocada com o funcionamento remoto da assistência, assim, né? No momento que a gente tem o aumento do índice de violência domiciliar, né? Assim, de violência doméstica, assim, que era o momento que a gente tinha que estar ali potente, assim, né? Pensando como que a gente vai apoiar para uma população que tem dificuldade de acesso mesmo ao telefone, né? Assim, então, fazer acompanhamento remoto, às vezes, dessa população mais vulnerável, que é quem mais precisa nessa hora, me soa, às vezes, até como enfim, uma coisa meio impossível, assim, né? Mas, no geral, eu acho que foi isso, assim, que eu pensei aqui de falar com vocês. Acho que é isso, assim. Tá bem, Luísa. Obrigada. Então,
A gente que agradece a sua participação. Eu coloquei no bate-papo para quem quiser o link para assistir a nossa última roda de conversa, que foi sobre o Centro de Convivência Virtual, e lá no canal do Nupsan tem outros links das outras rodas de conversa. O pessoal consegue no bate-papo aqui, mas eu vou passar a palavra então agora lá para o Nordeste, na cidade de Imperatriz, no Maranhão, a Francisca, que trabalha também lá no Serviço Infanto-Juvenil. Olá, boa tarde, gente. Que bom, fico muito feliz, até emocionada, né, de ver meus colegas, o Leandro, né, o Pedro, que foi meu professor, né, do mestrado. Muito feliz, né, de mesmo distante estar vendo vocês. E assim, agradecer, né, inicialmente o Pedro que me convidou, né, para participar desse diálogo, né, dessa roda de conversa. Eu tô achando assim super interessante. E também estar compartilhando com vocês, né, como é que tem sido aqui para nós essa experiência. Eu trabalho, então, no CAPSI, aqui de Imperatriz, no Maranhão. O nosso CAPSI, ele já tem um certo tempo, ele foi implantado em 2004, né? A nossa rede de saúde mental, ela tem um certo tempo, ela foi praticamente implantada junto com o surgimento das portarias, né? Então, o primeiro CAPSI, ele data de 2003, né? Logo que saiu, né, as portarias em 2002, e, assim, de lá para cá, a gente construiu uma rede de saúde mental bem potente aqui na cidade. Então, nós temos um CAPS AD3, um CAPS 3, nós temos um CAPS J, né, que é onde eu trabalho, e o ambulatório de saúde mental, né, e uma residência terapêutica também. Então, assim, eu vou falar especificamente de onde eu trabalho, que é o CAPS J, mas também vou falar de umas ações gerais que nós tivemos bem do início, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos, assim, logo antes mesmo de ter algum caso aqui no Maranhão, a gente foi conversando um pouco, né, com os familiares, né, os adolescentes, sobre a pandemia, sobre o Covid. Foi disponibilizado, né, um teleatendimento, né, de saúde mental no serviço da própria prefeitura. Algumas pessoas aí falaram, né, nós aqui também, nós somos efetivados, nós não somos geridas por nenhuma instituição terceirizada, né? Quem nos gera, assim, é a prefeitura, somos concursados, enfim, os profissionais, todos, a maioria são concursados, né? Então, foi providenciado o telefone, fazer o teleatendimento. Nós tivemos também o teleatendimento especificamente com psiquiatras, né, dos CAPSes, para fazer alguns atendimentos também. E o que a gente conseguiu construir, assim, é bem interessante, né, que está sendo feito isso até hoje, são os grupos, assim, os atendimentos virtuais, né, com os adolescentes. Eles conseguiram se adaptar bem a isso, né, nós conseguimos, de uma certa forma, estabelecer um vínculo com eles, ainda que distante. Então, a gente montou alguns grupos, né, de adolescentes, 2 grupos especificamente, um que funcionava na parte da manhã, né, na segunda pela manhã, e na quarta-feira à tarde. Então, quem quisesse participar na parte da manhã, eles ficavam à vontade, e quem poderia estar participando à tarde também poderia estar participando dessas conversas, né, online. E os atendimentos individuais também, que a gente sempre deixava eles à vontade, para quando eles quisessem fazer algum atendimento virtual, no privado e tudo mais, sem que fosse num grupo, que eles poderiam estar nos acionando, né. Então, vários profissionais, assim, coincidiu que, além da questão do Covid, alguns profissionais eram do grupo de risco, né, então não podia estar no CAPSI. Então, o CAPSI, no início, passou a funcionar só de 8 às 12, né, com alguns profissionais. Então, nós tínhamos 3 pessoas grávidas, né, e algumas de profissionais que tinham outros problemas de saúde, que não poderiam estar no serviço. Então, o serviço passou a atender só aqueles casos, assim, presenciais, os casos realmente bem graves, né? E os outros passamos a atender, principalmente os adolescentes, assim, virtualmente. Nós criamos alguns grupos também, né? Por exemplo, um grupo que a gente denominou de o Grupo Aconchego, que era especificamente para dar um suporte às famílias de crianças com autismo, né? Então, porque, assim, o Maranhão, na verdade, teve um índice muito grande, né, de contaminação. Nós tivemos famílias que foram todas contaminadas, inclusive as crianças, né?
Uma coisa assim que nos chamou a atenção é que as crianças geralmente não teve nenhum caso grave, né? Nem de pais também. Mas nós tivemos uma perca assim muito triste, que foi de uma profissional que praticamente é uma técnica de enfermagem, né? Que ela foi uma das pioneiras, né, na implantação do serviço de saúde mental aqui em Imperatriz, e também de um médico. Então, o médico que era um clínico geral, né, que trabalhou, atualmente ele não estava no CAPS, tinha saído há uns 3 meses atrás, mas ele estava na rede de saúde mental, ele estava em outro CAPS, no CAPS 3, né, dando um suporte lá, e ele acabou ficando muito grave e acabou falecendo. Então, assim, foram 2 perdas que nos impactaram muito, né, porque eram duas pessoas extremamente queridas, né, por todos. Um médico extremamente, como que se diz, ele era muito afetado, né, pela questão da saúde mental e essa técnica de enfermagem também, né. Enfim, foi muito difícil para todos nós. E hoje, assim, nosso grande desafio, a gente está retornando aos poucos, essa semana, segunda-feira, né, ontem começou, assim, a fazer, a gente abrir a possibilidade de começar a fazer alguns grupos, até porque aqui diminuiu muito, né, o índice de contaminação. Então, nós começamos a abrir, tivemos uma reunião semana passada, uma reunião de equipe, para fazer atendimento com os adolescentes, assim, de 3 a 4 adolescentes no grupo, 5 no máximo, né, já para que eles possam estar voltando para o CAPS, né. Mas, assim, como eu falei para vocês, nós criamos alguns grupos, nós fizemos muitas lives também com eles, com os adolescentes, com os familiares, fizemos alguns vídeos pequenos, sabe, de psicomotricidade, a educadora física deu muita, vamos assim, fez muitos vídeos, né, para que as crianças, de brincadeiras infantis, de resgate das brincadeiras, né, para que os pais pudessem estar brincando junto com as crianças, né, em casa. Então, é isso, nós estamos, assim, retornando os atendimentos essa semana, praticamente, alguns profissionais também retornando. Eu faço parte do grupo de risco para aqui o estado, o município, nós só vamos poder voltar a partir do dia 16, né, de agosto, mas vários outros profissionais já voltaram para o serviço, né, e estamos voltando aos poucos aos nossos atendimentos. E aí é isso, gente. Obrigado, Francisca. Bom te ver. Pessoal, são 6h10, a gente, em geral, vai até 6h30. Hoje eu proponho que a gente estenda um pouquinho mais o nosso tempo, e a gente ainda tem 4 experiências para a gente poder partilhar aqui, e ainda, se possível, um espaço para que as pessoas possam perguntar e comentar. Vou seguindo lá no Nordeste com o pessoal de Maceió, que a Isolda acho que organizou para que 3 trabalhadores pudessem partilhar cada um pouquinho. Então, eu vou abrir aí, vocês podem falar. Oi, eu sou Manuela, eu sou terapeuta ocupacional e estou no apoio técnico da equipe. O CAPS que eu trabalho, ele é um CAPS tipo 2, e o grande desafio, eu acho que a gente passou nesse período, foi realmente esse trabalho junto à atenção primária, né? Então, a gente recebeu muitas pessoas com esses quadros de ansiedade exacerbada, pela situação mesmo que estava acontecendo, né? E a gente não estava conseguindo drenar essas pessoas, não estava conseguindo fazer os encaminhamentos para as unidades de referência, para os ambulatórios, porque os ambulatórios muitos desses ambulatórios acabaram ficando fechados. No nosso caso, a gente não sofreu com perda de servidor nem afastamento, nós só ficamos realmente com 2 servidoras afastadas por conta da idade, que eram maiores de 60 anos, e o psiquiatra também ficou, porém ele ficou fazendo o atendimento remoto. Então, a gente não chegou a ter tanto impacto. Conseguimos manter no serviço o atendimento à crise, então a gente conseguiu ficar com os usuários no serviço, apesar da gente não ser um CAPS 3, mas a gente mantinha eles o dia na unidade,
e à noite eles iam para casa, e aí a gente conseguia gerenciar isso com a família. Um outro cuidado que a gente teve bastante foi com os pacientes das residências terapêuticas, né, para que esse momento eles não fossem mais uma barreira para eles, né, de como eles estavam lidando com essa situação. E a gente teve paciente da residência, nós somos referências para 2 residências, uma masculina e uma feminina. Nas 2 residências, a gente teve paciente que entrou em crise, ainda estão em crise, ainda estão sendo acompanhados com a gente lá, e foi, assim, bem difícil esse manejo, porque a gente teve também servidores na unidade que tiveram Covid, e aí a gente morria de medo deles acabarem sendo esse vetor, né, de ter contato com a equipe e acabar levando para casa, e isso ser esse caminho de contaminação, né, deles. Hoje, nós estamos numa grande articulação com a atenção básica e com a atenção básica e a equipe dos NASFs, justamente para estar estruturando esse cuidado no território e promovendo novos espaços para que as pessoas tenham essa assistência, principalmente desses casos mais leves, né? Para que a gente possa cuidar, que a gente possa melhorar esse caminho, né, de cuidado. O que mais que a gente teve aqui? A gente teve eu acredito que a colega do AD vai falar, a gente também teve uma relação, foi aqui em Alagoas, em Maceió, foi aberto um abrigo temporário para as pessoas em situação de rua, então CAPES AD ficou dando suporte a esse serviço, e quando era necessário, os outros CAPES também faziam suporte. Recentemente foi aberta uma outra unidade de acolhimento, de isolamento, para pessoas que não tinham condições de ficar em casa, né? E aí foi aberto esse outro abrigo, do qual a gente também está como referência em saúde mental para dar o suporte a eles. E aí eu queria deixar aberto para as outras colegas, eu vi a Carla, que é de outro CAPES, para a Carla também dar a oportunidade de dizer como está sendo lá no serviço dela. Olá, boa noite. Sou Carla, né? Sou assistente social do CAPES Sadia aqui em Maceió. No caso, aqui em Maceió, nós somos, enquanto serviço, referência de 2 distritos sanitários, né? Tanto o Noraci, que Manu falou, ou o nosso, a gente tem... O nosso fez aniversário no dia 22 agora, assim. São 20 anos já de casa. E nisso, assim, de serviço. A gente, enquanto saúde mental em Maceió, a gente sofre, né, com a questão do avanço de mais serviços. Isso é uma luta que vem se tendo há muito tempo, mas assim, a dificuldade hoje que a gente vinha tendo no serviço estava na questão do matriciamento, no cuidado compartilhado, né, de encaminhamento das pessoas que estavam estáveis para as unidades, na questão do entendimento de uma saúde ampliada, um entendimento de um cuidado integral que se tem em relação ao usuário, a pessoa que se encontra adoecida e que, na realidade, não precisaria estar em CAPS mais, né? E aí, assim, era uma dificuldade que a gente tinha, a gente teve dificuldade, aí também, de uma certa forma, se investiu para que a gente pudesse ter um avanço nessa questão de matriciamento. E também envolver a questão das práticas integrativas, né? A gente estava nessa discussão, aí começou a questão da pandemia. Aí, com a pandemia, no nosso serviço, a gente teve um adoecimento bem da equipe, assim, a gente, em maio, ficou bem reduzido o quadro de trabalhadores da unidade por conta... Aí está na questão, enfim, muitos temos 2 vínculos, né, de trabalho também. Talvez tenha sido isso o vetor, por isso, do adoecimento. Enfim, a colega de Brasília falou da questão do trabalho humanitário, da questão da dificuldade. A gente percebeu com os nossos usuários, nesse período de pandemia, a vulnerabilidade que estavam, a situação de
de falta de comida, de falta de condições, o mínimo básico que se tinha nessas casas. Aí, com isso, a gente também fez um trabalho com a equipe. A gente vem desde abril também fazendo uma atividade humanitária diante da dificuldade das SEMAS, e agora, recente, em mês de julho, através da saúde mental, a gente vem conseguindo cestas básicas junto com a Secretaria de Assistência para disponibilizar as famílias, né? E a questão do teleatendimento que a gente sente, e uma situação que aí também está na questão da vulnerabilidade, é assim, as mudanças de telefone, isso de uma certa... Nosso estado é um dos mais pobres do país, né? A colega falou também Bem, não, vou focar aqui. Sendo um dos mais pobres, das áreas que a gente acompanha, dos usuários que a gente tem, quando no contato telefônico com os usuários ou com a própria família dele, a gente percebia a mudança. Ou seja, aí era difícil de achar, de localizar, assim, inicialmente por telefone, né? E aí, alguns casos precisou de visita, e eu acho que a grande dificuldade que a gente teve foi no cuidado com as RTs por conta do adoecimento. A gente teve, também somos referência de 2 casas, uma feminina e uma masculina. Uma feminina, uma usuária, teve AVC e precisou ser hospitalizada para o cuidado desse AVC, né? Infelizmente veio a falecer. E um outro caso, um usuário da RT também veio a falecer, mas aí por conta de Covid, que era uma preocupação que a gente tinha, e é uma preocupação que a gente tem para estar se trabalhando, né? Como é que a gente pode estar fazendo uma abordagem? Qual a linha de cuidado, né, que a gente pode estar tendo, investindo nas casas, investindo nas residências terapêuticas, fortalecendo essa discussão de cuidado, mas, ao mesmo tempo, com essa situação de pandemia. Buscamos trabalhar o conselho gestor da unidade, né, através de atendimento, grupo online. Aí, nisso, a gente vinha mantendo essa atividade com controle social também, certo? Obrigada. Obrigado, Carla. Eu sou a Adriana, enfermeira do CAPS AD 3. Nós somos o único CAPS AD 3 na cidade de Maceió. Desde o início da pandemia, a nossa preocupação era com os nossos usuários externos, né? Aqueles usuários que vêm para passar o dia com a gente, para fazer atividades. Então, a gente tinha muito essa preocupação, como a gente ia fazer com esses usuários. E tivemos um apoio da Casa de Raquines, que é uma instituição católica, onde eles colocaram um abrigo em uma escola, no centro da cidade, e nós direcionamos esses usuários para esse abrigo, aqueles que viviam em situação de rua. E também um abrigo para idosos, né? Foi separado os idosos, e o CAPS AD ficou dando todo esse suporte. O serviço ele não parou de funcionar, nós continuamos com os acolhimentos, com admissão, readmissão, intervenção à crise, atendimento com médico, psiquiatra, com o nosso clínico geral. A nossa demanda ela não parou, ela diminuiu, reduziu pela quantidade de profissionais que a gente tem hoje no serviço. Alguns profissionais se afastaram porque contraíram o Covid, principalmente os profissionais da enfermagem. Então, aí vem a dificuldade também em realizar algumas ações pela diminuição da equipe, outros por comorbidade tiveram que se afastar, né? Então, o que foi que a gente fez? A gente organizou o serviço para estar dando todo o suporte a esse usuário. Aquele usuário que não quis ir para o abrigo, que preferiu ficar, mesmo assim, em situação de rua, a gente ofertou a alimentação, né? Eles vão no horário da manhã pegar o café da manhã e vai pegar o almoço, a gente está dando esse suporte para eles. E o serviço também fez um fluxo para atender aquele usuário que apresentasse sintomas gripais, para onde a gente referenciar ele. Então, ele chegava no serviço, quando ele chega no serviço à nossa procura, a gente escuta esse usuário, faz a avaliação e já encaminha ele. Ele já sai do CAPS encaminhado para as unidades de referência, para os gripários ou a UPA, enfim. Então, a gente não deixou de dar nenhuma assistência a eles. O serviço ele continua aberto, a gente continua com os acolhimentos 24 horas, reduzido, como uma das portarias,
Então, assim, é tudo muito dinâmico, cada dia é uma novidade, cada dia surge uma portaria nova e a gente fica realmente bem confuso, até na informação que a gente vai passar para a equipe e também para o nosso usuário. A partir do dia 27, a gente começou, dia 27 do mês passado, do 7, a gente já começou a esses usuários que vão pegar a alimentação, a gente faz um grupo de 15 minutos com eles, conversa, orienta, porque aos pouquinhos a gente vai começar a retomada no serviço. Então, a gente vem conversando com eles, orientando como será essa retomada. Logo também no início da pandemia, a gente tem um grupo, Bom Dia. Então, no grupo Bom Dia, a gente já vinha fazendo as orientações de cuidados, de higiene, como eles teriam que ficar no serviço, essa questão também do afastamento, não ficarem tão juntos. Então, antes mesmo do serviço, eles serem direcionados para abrigos, comunidades, para casa de alguns também têm residência, ficar em casa, a gente já vinha fazendo também essas orientações. E agora, a orientação é com relação à tomada do serviço. Os abrigos também, a gente leva a medicação, o usuário ele vem, o médico passa a receita e a gente fica levando essa medicação, orientando a ele como tem que tomar, orientando, assim, todas as orientações com relação à administração de medicamentos, né? E aquele usuário, a gente faz a visita, a equipe faz a visita ao abrigo para conversar com os usuários, aquele usuário que está precisando de atendimento psicológico, está precisando de um kit de higiene, a gente disponibiliza. Então, assim, tendo todo o cuidado para não deixar os nossos usuários sem um suporte, né, do CAPS-AD, porque muitos têm o CAPS-AD era um refúgio para eles, né, um local para comer, para tomar banho, para descansar, e hoje eles não estão tendo mais essa porta tão aberta para essas demandas. E hoje a nossa, como é que se diz? O desafio hoje é realmente a retomada do serviço, como a gente retomar esse serviço, né? Porque vem o medo também da equipe, vem o medo também do usuário, de estar todo mundo junto, aglomerado. Então, esse o desafio hoje, é a retomada do serviço, né? Como a gente vai estar trabalhando isso. Então, a gente fez um protocolo de retomada das atividades no AD, justamente para estar alinhando e para ter todo o cuidado necessário. A gente também sentiu muito essa questão do vínculo com a família, porque a gente tem um grupo família. Então, nesse momento, a gente liga, conversa, mas é diferente de você estar tendo contato, estar se reunindo, eles estarem conversando. Então, é a nossa preocupação também com a família, né, de estar dando esse suporte a essa família. E também a reincidência. Muitos dos nossos usuários estão chegando em crise, estão em uso abusivo de álcool, de drogas, né, e a gente tá fazendo aquele acolhimento no 24 horas. Então, assim, preocupa bastante a situação dos nossos usuários que estão em situação de rua. É mais ou menos, assim, compartilhando com vocês o que a gente vem fazendo lá no AD. Obrigada pela participação. Estou me sentindo muito honrada em participar hoje dessa roda de conversa. A gente que agradece, Adriana, a disponibilidade de vocês em vir trocar com a gente hoje. Obrigado ao pessoal de Maceió. Vamos então lá para o Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, cidade de Corumbá, com a Marci. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui participando. É muito bom ouvir as experiências, de que forma as colegas, né, os colegas estão trabalhando com os CAPs. Eu vou pegar já o gancho da fala da Luísa, quando ela fala sobre serviço essencial, proteção dos trabalhadores e dos usuários, porque, bom, antes primeiro deixa eu apresentar, né? Corumbá é um município aqui no Pantanal Sul Mato Grossense, nosso lindo Pantanal. A nossa rede é composta por 3 CAPs, sendo CAPs 2, CAPs AD e CAPs I, uma residência terapêutica, e logo nós teremos a unidade de acolhimento adulto. Por ser uma região de fronteira, nós temos uma demanda muito grande de usuários de álcool e droga, muito. A droga aqui é muito barata, vem pessoas, usuários de outros estados e acabam ficando por aqui. Mas, enfim, agora voltando lá, quando começou a pandemia, antes, na verdade, nós estávamos com os 3 CAPs funcionando a todo vapor, com atividades, o CAPSI, por exemplo, tinha a aula de tênis, né, jogo de tênis, e que eles amavam, CAPS AD futebol, CAPS 2 passeios, né, nos pontos turísticos aqui de Corumbá, e faziam atividades extra CAPS,
e aula de pintura em telas, artesanato de forma geral, grupos, enfim, né? Aquela convivência bacana que realmente eles criam um vínculo muito forte e, na verdade, eu acho que, de repente, para muitos é o melhor momento que eles têm, é o momento que eles estão lá nos CAPs, no nosso serviço, se socializando. E, de repente, chegou a pandemia e... de imediato, né, a gente resolveu que os CAPs iam ficar fazendo atendimento, o teleatendimento, porque realmente existe preocupação e muito forte em proteger os nossos trabalhadores, né, nossa equipe e os nossos usuários. É uma via de mão dupla e a gente se preocupou muito com isso. Então vamos fazer só teleatendimento. E depois a gente percebe que a pandemia realmente a gente não sabe quando ela vai acabar e quando a gente vai poder voltar um pouco ao normal. E eu comecei a ficar muito pensativa e preocupada, porque eu falei, gente, é nisso que eu falo que eu vou pegar o gancho da fala da Luísa. Mas o nosso serviço é essencial. De repente, agora todos nós nos voltamos só para a questão da Covid, e exatamente num período pandêmico, que até as pessoas que não têm qualquer transtorno ficam, né, com sua saúde mental abalada, e de repente a gente, só por teleatendimento, mas também não podemos voltar normalmente, porque e aí? A gente precisa dessa proteção, nós queremos todos vivos. E infelizmente, abrindo um parênteses aqui, nós perdemos uma técnica de enfermagem do CAPSI, muito querida, que realmente abalou ainda mais a nossa saúde mental. Hoje nós estamos com o técnico de enfermagem do CAPS-AD internado também, com a Covid, então são coisas que nos abalam. Mas, de qualquer forma, os problemas, os transtornos continuam, né? E a gente não pode deixar a nossa demanda desassistida. Aí nós voltamos novamente, com pequenos grupos. O CAPSI, no momento, continua mais com o teleatendimento, mas está fazendo o acolhimento normal. Os casos realmente que precisam do atendimento individual estão sendo atendidos. O CAPS-AD está com grupos, né, de no máximo 4, 6 pessoas. A gente faz vários grupos para assisti-los, mas sempre assim, não mais que 6, sempre ao ar livre. Continuam no teleatendimento. As consultas médicas, a maioria está no presencial realmente, porque tanto eu quanto a própria equipe dos 3 CAPs, a equipe que a gente chama aqui a nossa família saúde mental, também muito preocupadas com os nossos pacientes. E, né, com essa questão de repente, nós não retrocedermos na saúde deles. Essa é a nossa função e é o nosso serviço. Então, hoje a gente está fazendo como pode. Eu acho que hoje nós chegamos num equilíbrio, pequenos grupos, também tem o teleatendimento. Até hoje, graças a Deus, apesar da morte, apesar do outro técnico estar internado, alguns pacientes, nós estamos com a equipe também bem defasada, porque nós temos uns em afastamento pelos decretos, né, que são grupo de risco, e outros porque realmente contraíram a Covid, mas de forma leve, mas os que ficam continuam fortes e firmes, trabalhando. A Karina falou da questão... Karina, eu acho que né, Karina mesmo. Ela falou da questão dos profissionais irem trabalhar em outro serviço. Na verdade, não é isso que tem acontecido aqui, mas foi aberto um centro de enfrentamento à Covid e lá é ofertado o acolhimento psicológico. E as nossas psicólogas, principalmente nessa semana, não vai ser uma coisa de sempre, mais esporádica, estão fazendo revezamento para oferecer esse atendimento de saúde mental lá no centro do Covid, nossas psicólogas dos CAPs, porque eu consigo entender que é um período pandêmico e
que aquilo que a gente puder fazer, eu acho que é interessante a gente oferecer com segurança, lógico, mas eu acho que esse é o momento de oferecer, muito embora eu entendi perfeitamente a Karina, porque lá eles queriam que todos os dias fosse meio período para outro serviço descobrindo a saúde mental, e isso realmente não dá para aceitar. Mas é isso. São grandes desafios, temos muitos moradores de rua, temos muitos adolescentes e usuários de droga que estão, de repente, que retrocederam, sim, no tratamento, essa ansiedade, essa tensão e toda essa situação de distanciamento, eu acho que os deixa mais aflito ainda. Temos 3 leitos no nosso hospital geral aqui, que estão com 3 adolescentes internados lá, usuários de álcool e droga. Também conseguimos uma linha a mais para os CAPs, para cada CAPs, para fazer esse teleatendimento. Foi disponibilizado pela Secretaria de Saúde um celular para cada CAPs, aberto, na verdade, esse para o acolhimento psicológico da população em geral, porque a angústia realmente tomou conta de todos. Corumbá está no pico agora, nós já perdemos muitas vidas aqui. Mas estamos assim, a equipe da saúde mental realmente parece que nasceu para trabalhar nos CAPs, e não é só elogio não, tá? É que realmente é fato, é uma equipe consciente que se dedica. E é isso, adorei falar com vocês, que tenhamos outras, e nós temos a nossa fonoaudióloga do CAPSI está aqui conosco também, se ela tiver um tempinho para falar, contar mais a experiência do CAPSI. Obrigado, Marci. Vamos ouvir quem já estava pré-inscrito primeiro, e a gente tenta abrir, sim. A gente ainda tem aqui no Espírito Santo a Célia, que sempre participa com a gente. E aí eu vou chamar ela, então, para falar com a gente hoje e falar um pouquinho da experiência que ela tem lá do Clube de Leituras também. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui hoje mais interativa com vocês, né? Geralmente eu participo mais no chat. E a experiência aqui no Espírito Santo, nós estamos assim, a todo vapor, né, tentando estruturar uma saúde mental mais acolhedora, mais dinâmica e com mais presteza mesmo, né? Em Vitória, no Espírito Santo, já logo no início da pandemia, a prefeitura já organizou serviço de atendimento para os profissionais. Nós estamos fazendo o curso da Fiocruz, então também entendemos que só a existência desse serviço, assim como o Leandro já falou, já tranquiliza um pouco, né? Já acolhe, já direciona. Nós temos um grupo desses que estão fazendo o curso, junto com a gerência de saúde mental, pensando em estratégias que possam ser adotadas pelos serviços em geral, né, de saúde, não só os específicos de saúde mental. A UFES, que é a universidade, tem parceria também com a prefeitura, com outros 2 grupos. Um é com os assistentes sociais, e aí pensando e registrando essa prática do que a gente tem feito nesse momento. Um outro grupo é a rede de profissionais de saúde mental do Espírito Santo, né? Então tem aí a prefeitura, mas também tem outras prefeituras do estado. E eu entendo que isso também ajuda muito, né, para os profissionais a pensarem em novas estratégias. A prefeitura tem toda a questão dos protocolos, muitos documentos, né, orientações que são emitidos. Às vezes a gente fica até meio perdido em tanta coisa, mas a gente vai tentando acompanhar. No CAPS infantil, que é onde eu estou há mais de um ano, nós temos mantido, né, o serviço aberto, ainda está portas abertas, e aí
cada dia chega sempre mais gente, são crianças e adolescentes, e aí o que mais está chegando são os adolescentes mesmo, né? Questão da ideação, da tentativa de suicídio, da autolesão. No CAPES, bem no início, então lá em março, quando nós suspendemos todo o atendimento em grupo, eu fiquei muito aflita, porque eu tinha um grupo, que é o Clube de Leitura, que eu já até citei aqui, e aí as meninas, né, que eram só com as adolescentes, nós estávamos trabalhando um livro interativo, então tinha atividades semanais. E aí, com o advento aí da pandemia, eu fiquei muito aflita de pensar como que elas também ficariam, né, meio que desconectadas. Aí nós conseguimos, eu disponibilizei o meu número, porque o CAPES não tinha um telefone celular, e aí eu criei uma lista de transmissão por onde eu conversava com elas, pelo WhatsApp. Agora, em julho, a prefeitura adquiriu equipamentos para viabilizar a questão do teleatendimento, do videoatendimento. Então, todas as unidades já têm. E aí, nós começamos um grupo que é o GAN com os adolescentes. Achei muito legal, né, quando foi falado do GAN na residência terapêutica, né, com CAPES, numa das rodas aqui, e eu vi que era algo que a gente podia, de repente, retomar, porque nós iniciamos o grupo no ano passado, só que aí com a pandemia ficou suspenso, né? E aí eu levei para a equipe e falei, vamos tentar fazer via Google Meet mesmo. E aí eu falei, nós criamos uma conta, porque aí tem um notebook lá do CAPES que daria para a gente fazer. E assim, nós estamos iniciando agora, então, a partir de julho, a retomar essa atividade em grupo. Nós temos esse de adolescentes, já está previsto um com famílias, e esse grupo de leitura, que era no WhatsApp ali, vai também para o virtual, para a videoconferência, para possibilitar a interação entre elas, né? E aí a equipe do CAPES foi produzindo também jogos, brinquedos, máscaras também, para algumas crianças que estavam alegando não ter, né? E junto com a receita, que muitas vezes ia para a unidade de saúde, a gente mandava esse material, né? Então, ia muitas vezes uma cartinha do técnico de referência para aquela criança, junto com um brinquedo, com um jogo, ou com uma máscara. No caso das adolescentes, a gente enviava as atividades do clube de leitura. E agora os atendimentos já estão sendo aqueles casos mais graves, né? Agendados, os atendimentos presenciais, e retomando esse acompanhamento com as famílias também. Então, já estamos iniciando o atendimento familiar também, e os grupos de família que a gente vai dar sequência. Eu quis muito falar dessa experiência do clube de leitura, né, numa outra roda que nós tivemos aqui. Foi uma alternativa que sempre gostei de ler, achei que o clube de leitura seria fecundo para as adolescentes, né, porque me impactou muito chegar no CAPES e ver, eu não tinha esse contato, apesar de ser assistente social há muito tempo, mas ver crianças e adolescentes com recorrentes tentativas de suicídio, com a questão da autolesão. Então, a estratégia do Clube de Livros foi para dar vazão também, né? E aí, além da leitura,
a gente incentiva também a escrita. Em Vitória, então, os outros CAPs também estão se organizando nesse teleatendimento, nesse acompanhamento remoto, e à medida que os equipamentos que possibilitam a videochamada estão chegando, também estão se organizando os atendimentos mais com a questão do vídeo para facilitar essa interação. Tem o pessoal aí, ó, a Karina, do Distrito Federal, pediu para você socializar a metodologia. Acho que a Juliana, entendi que ela também é lá de Corumbá também, que ficou interessada na questão do clube de leitura. A Cristiane pediu para que você depois passe para ela a experiência do GAM para adolescentes, deixou o e-mail dela. E mesmo que o pessoal aí depois precise se comunicar, a gente pode fazer a mediação aí que a gente tem os celulares das pessoas, tá? Como eu disse, né, a gente estendeu um pouquinho por conta dos nossos convidados, a gente ainda tem o Felipe, né, lá do sul, de Santa Catarina, para falar com a gente e dizer um pouquinho lá da experiência dele, Felipe Brognoli. Olá, pessoal, boa noite. Olá, Felipe. Eu vou começar me desculpando, tá? É porque eu tenho uma outra reunião daqui a pouco e vou ser muito breve, vou ser brevíssimo, na verdade. Bom, a situação aqui em Florianópolis, né? Uma cidade que tem uma rede de cuidado em saúde mental muito restrita, apesar de ser uma capital, tem 500 mil pessoas. Nós temos apenas um CAPS para adultos com transtorno mental, um CAPS 2, 2 CAPS AD e um CAPS infantil. Profissionais de saúde mental no NASF, psicólogos e psiquiatras, que, em geral, trabalham praticamente sozinhos, individualmente, né? Não formam equipes de saúde mental na atenção básica. E temos, também ligados ao componente da atenção básica, uma equipe de consultório na rua e um centro de convivência que é conveniado com a prefeitura, não é do município. Bom, a partir, então, da pandemia, todos esses serviços passaram a reestruturar seu modo de funcionamento, né? A minha experiência mais diretamente com o CAPS, então, é dele principalmente que eu vou falar. Mas, ao descrever a rede, já dá para ter uma noção das dificuldades que estão postas até no período que não é pandêmico, né? No período anterior mesmo, a grande dificuldade que a gente tem de poder acolher, acompanhar e ofertar cuidados em saúde mental em Florianópolis. O CAPS ele existe desde 1996, né? Já passou por diversas gestões municipais e, com isso, diversas orientações. A equipe hoje está composta por praticamente 12 profissionais, incluindo aí os assistentes administrativos, etc. E para uma cidade de 500 mil pessoas. Então, a gente divide também a equipe de acordo com uma referência do distrito sanitário, né? Temos 4 distritos sanitários em Florianópolis, a equipe do CAPS está subdividida como profissionais de referência para cada um desses distritos sanitários. Então, desde o início da pandemia, Florianópolis, muito cedo, fez restrições de circulação, suspendeu aula, enfim, praticamente um lockdown mesmo. O transporte coletivo foi suspenso, e isso também teve implicações nos serviços de saúde, não apenas no CAPS, mas na rede de saúde como um todo, né? No CAPS, particularmente, o que aconteceu, um pouco semelhante ao que aconteceu em outros municípios, os atendimentos de urgência foram mantidos, presenciais, em função da necessidade mesmo da intervenção. O acolhimento, mesmo daquela situação que não é de urgência, mas que, de algum modo, precisa acessar o serviço, se mantém também presencial,
e uma parte dos atendimentos que vinham sendo feitos passou a ser, então, ou por vídeo chamada ou por chamada de voz. Não é? A Secretaria forneceu alguns chips de celular, no plano pré-pago, tal, que a gente usa nos celulares próprios, acessando as redes Wi-Fi próprias também, porque esses celulares, esses chips são pré-pagos e eles não têm crédito. Enfim. E aí, mais recentemente, há cerca de dois meses atrás, diante, né, de uma série de demandas que vinham dos usuários, a gente começou a experimentar, então, os grupos virtuais. Né? Essa é uma experiência que a gente está fazendo ainda, mas já existem 2 grupos que funcionam virtualmente, não há nenhum grupo presencial em funcionamento no serviço, em elaboração um terceiro, que seria um grupo para atendimento a familiares. Né? Esses 2 grupos são 2 oficinas que a gente transformou em grupo virtual. Uma delas é um grupo chamado Arte, Cultura e Cidadania, que é ligado a um projeto de extensão da Faculdade Sesusc, que é uma faculdade aqui em Florianópolis, é um curso de psicologia, e o outro era uma oficina de música, que também sempre foi uma atividade muito procurada no CAPS, e isso foi transformado agora no seu modo de funcionamento em razão dessas limitações aí que são próprias da ferramenta, né, do meio virtual. Dificuldades que a gente nota para poder desenvolver esse trabalho de grupos virtuais. O primeiro deles é o acesso às redes pelos usuários. Né? Os usuários têm uma dificuldade grande porque não tem, na maior parte, não tem rede Wi-Fi disponível na sua casa ou próximo dela. Então, ele tem que arcar com o custo de estar conectado à rede de internet, que, para esses grupos virtuais, consome uma grande quantidade de dados. Né? Ou seja, sai caro para o usuário, porque o pacote que ele tem de internet, muitas vezes, não é suficiente. Né? E a outra dificuldade que a gente já identificou, que é um pouco mais fácil de resolver, que é a questão da familiaridade com a ferramenta. Né? Um grupo desses usa o WhatsApp, uma chamada em grupo de WhatsApp, que tem a desvantagem de limitar a 8 pessoas participando, mas tem um custo reduzido de dados, da rede de dados. E o outro usa, a oficina de música usa o Google Meet, que é o contrário, então cabe muita gente, mas consome muito dado. Né? Então, a gente está nesse processo de amadurecer mesmo a experiência e pensar soluções para poder resolver esses problemas aí que atrapalham um pouco o trabalho. No restante, é o atendimento individual, via videochamada ou chamada de voz, ou, no caso das crises, das urgências, um atendimento presencial no CAPS. Gente, novamente, vou pedir desculpas, eu estou com uma outra reunião aqui, começando quase, ok? Agradeço muito pela possibilidade da participação e, principalmente, poder ouvir tantas experiências num país continental como esse, cheio de peculiaridades. Obrigado por a todos aí. Um abraço. Obrigado, Felipe. Eu vou passar a palavra para o Pedro, então, e se alguém ainda tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, eu vi que várias pessoas foram trocando no bate-papo, a gente pode colocar lá e fazer uma inscrição. Pedro. O importante é agradecer a todas as pessoas por terem trazido a experiência, né? É muito importante ouvir a experiência, porque a experiência é um modo de aprender a forma como cada um dos grupos, dos profissionais, em ambientes diferentes,
em situações culturais e situações econômicas diferentes, com organizações da rede de serviços diferentes do ponto de vista da sua sustentabilidade, né? Exemplo, nós temos uma rede mais sustentável quando nós temos serviços que são serviços sustentados pelo SUS, com pessoas contratadas através de concurso público e estáveis, e uma rede menos sustentável, como temos aqui no Rio e vários outros lugares mencionaram, onde todos os profissionais são precarizados, onde os profissionais têm um vínculo muito frágil. Mas, então, eu acho que essas experiências elas nos ensinam a construir, primeiro, uma ideia de conjunto da resistência, né? Eu acho que nós estamos falando aqui o tempo todo da questão da resistência. A gente está discutindo, vários colegas aqui falaram, é preciso reconstruir. Eu acho que é preciso sustentar a experiência e é preciso resistir, porque os serviços também que diminuem a sua atividade convencional por conta da pandemia ou por conta de limitações decorrentes da precarização, eles estão sustentando o seu modelo de atendimento, estão buscando sustentar o modelo de atendimento. Então, eu acho que a nossa palavra para as pessoas, os colegas que gentilmente aceitaram esse convite, que eu espero que seja um convite para uma relação mais duradoura, que a gente possa se encontrar outras vezes e discutir a experiência, eles saberem que aqui a proposta da Frente Stamina é justamente baseado nas experiências de cada serviço, construir uma solidariedade, quer dizer, uma empatia para a resistência diante de uma situação muito difícil que o país todo está vivendo, tanto pela pandemia, como pela precarização dos serviços de saúde, das políticas públicas e políticas sociais, né? Eu achei assim especialmente ilustrativo ver como, em alguns lugares, os CAPs 3 estão substituindo a rede de atendimento na assistência social. Quer dizer, é ilustrativo, não é um ilustrativo da questão da pandemia apenas, é ilustrativo da questão geral da precarização de serviços públicos de uma forma geral no nosso país, né? E a saúde mental resiste bravamente, resiste especialmente através desses serviços que são essenciais, obviamente que são essenciais, que são os CAPs, né? Essa discussão do essencial foi feita aqui porque não é por conta... Os serviços permanecem sendo essenciais e os nossos usuários demonstraram isso, porque eles comparecem ao serviço e eles demonstram que esses serviços são essenciais. Importante também lembrar a questão da inventividade, né? É necessário criar, de fato, todas essas alternativas, e a questão da barreira de acesso à internet, que foi tão mencionada aqui, a gente até já discutiu numa roda de conversa específica sobre isso. É uma questão decisiva agora para o funcionamento dos CAPs e da atenção psicossocial, a inclusão digital. É preciso, de fato, que as pessoas possam participar de eventos à distância. E para poderem, muitos, assim, a gente sabe de muitas pessoas aqui, usuários, familiares e mesmo profissionais que não podem participar de um evento com essa duração toda, utilizando o aplicativo, que é um aplicativo, como o próprio Felipe aqui mencionou no final, aplicativos que gastam mais dados, né? Mas, olha, normalmente a gente termina antes disso, hoje a gente se estendeu, mas a gente já estava planejando se estender, porque tivemos convidados de 10 situações completamente diferentes e muito estimulantes, né? 10 experiências muito estimulantes, e eu diria que, dentro do contexto de resistência, 10 experiências exitosas na resistência da atenção psicossocial. Acho que nós vamos ter que ficar, hein, Leandro? Nós vamos ter que ficar por aqui, são quase 7 horas. Normalmente a gente termina às 6h30. Agradecer a presença de todos. Nós vamos manter o contato com vocês dos vários estados aí do país para poder continuar recebendo a visita
de vocês para essa troca de experiências. E eu creio até que organizar uma roda mais futuramente, retomando essas experiências regionais de várias regiões do país, eu acho que a gente pode pensar mais coletivamente, até mais coletivamente, colocando quais os temas principais que a gente gostaria de discutir nessa interlocução da Frente Stamira do Rio de Janeiro com os outros estados. Tá bom? Eu achei que foi excelente, queria agradecer a presença de todos vocês e das pessoas também que nos ajudaram na convocação aí, de todos os colegas que relataram a experiência. Tá bom, Leandro? Obrigado, Pedro. Também faço coro aí aos agradecimentos. Eu tinha anotado aqui, Pedro, para falar exatamente isso, a questão dos CAPs e a questão da assistência social. Eu fui anotando, a gente foi, né? Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e todos eles citaram a questão dos CAPs 3 e assistência social e o quanto tem sido esse trabalho importante. Não vou me estender aqui nos comentários eu postei algumas vezes e volto de novo, convidar para que vocês entrem no nosso site e no canal do Nupsan no YouTube, a gente tem as outras rodas de conversa que a gente fala, né? A gente falando sobre resistência, sobre invenção e o que a gente tem falado constantemente sobre a inclusão digital. Então, estão convidados, toda terça-feira, às 5 horas, a gente faz essa roda de conversa, semana que vem a gente retorna. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.